tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou pedagoga, psicopedagoga e psicóloga infantil. E o assunto do vídeo de hoje é muito sério: o abuso do álcool na fase adolescência. A adolescência é a fase mais difícil da vida. É um período de transição do desenvolvimento físico e psicológico, passando da fase infantil para a fase adulta. É muito comum nesse período os adolescentes ficarem bastante confusos com a vida e com o mundo. Até porque, quando eles eram crianças, provavelmente eles devem ter passado por algum tipo de trauma, alguma situação ruim, coisas negativas ou situações difíceis que ainda não tinham maturidade para lidar. E quando eles chegam na adolescência, eles olham para o passado e começam a entender tudo isso que aconteceu. Então, as situações retornam e se juntam ao período complicado que é a adolescência. Com esse acúmulo de informação e sem entender muito o que fazer com todas elas e como agir com todos esses sentimentos que eles estão sentindo, muitos adolescentes, infelizmente, se afogam em seus copos de bebidas e, algumas vezes, até mesmo nas drogas. Além disso, a adolescência é a fase das descobertas. E para alguns, também é a fase da vergonha. Então, por isso, muitas vezes, eles acabam entrando nesse tipo de situação porque o outro amigo também está fazendo isso. Porque ele não pode ficar fora do grupinho, senão vão rir da cara dele, vão falar que ele é fraco. Então, por todas essas circunstâncias, a cabecinha do adolescente sempre fica muito confusa e perigosa. Como muitos pais não sabem o que fazer nesse momento, não sabem como ajudar os seus filhos ou como abordar essa situação dentro de casa, isso acaba virando um tipo de tabu. Eles acabam tendo vergonha, medo de falar algo, ou simplesmente não enxergam que os seus filhos já cresceram, que eles não são mais aquelas crianças. Então, não consegue perceber que essa situação está ocorrendo, pois pode achar o filho muito novo para fazer esse tipo de coisa. Sendo assim, eu trouxe aqui nesse vídeo algumas dicas para poder ajudar os pais a lidarem melhor com essas situações. Em primeiro lugar, é importante que esse assunto não seja um tabu dentro de casa e que os pais consigam conversar com os seus filhos sobre isso sem nenhum tipo de problema. A conversa é fundamental. Conversar com o seu filho sobre isso, explicar para ele as reações, explicar que muitas vezes ele perde o controle com a bebida, ele vai fazer coisas que se arrependa depois. E incentivar o adolescente, em uma conversa mesmo, a não usar a bebida alcoólica. É importante que nessas conversas o papel dos pais seja reforçado. Como também as regras do ambiente familiar devem ser bem destacadas. Proíba a oferta de bebidas alcoólicas em festas para crianças ou menores de idade. Manter o adolescente sempre inteirado nesses assuntos vai ajudar muito na hora das decisões dele. Se ele tiver uma festa, por exemplo, ele vai pensar algumas vezes antes de tomar a iniciativa de beber ou não. Aproveite esse momento também para fortalecer o vínculo dos filhos com os pais. Se eles puderem sempre falar abertamente com vocês sobre esses assuntos, esse assunto não vai mais ser tabu e ele vai lidar melhor com essa situação. Se você, por acaso, encontrar álcool dentro do quarto do seu filho ou na mochila dele, se você perceber lapsos de memória ou dificuldade de concentração, olhos vermelhos, fala arrastada ou dificuldade na coordenação motora, é importante que você procure ajuda urgentemente. A ajuda psicológica nesse momento é tão essencial tanto para os adolescentes quanto para os pais. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, só deixar o recadinho aí embaixo que eu entro em contato assim que possível. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima semana. Tchau, tchau!